Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo mais uma questão do concurso do Banco de Brasil do 2010, nível escriturário, falando da parte de raciocínio lógico, tá? Então, na questão 30, ele traz para nós uma artesã de bijuterias, fabrica um colar de contas no qual utiliza 16 contas pequenas e 2 contas grandes, cujo modelo é apresentado abaixo. Tá? Então aqui nós temos a representação, de como você tem a montagem desse colar. Né? Então continhas pequenas, 2 contas grandes aqui no meio e as contas pequenas. Os critérios que ela utiliza para montar cada colar são os seguintes. As contas pequenas são todas da mesma cor. Tá? Então, se ela usar uma cor aqui, ela vai usar todas elas da mesma cor. Tá? As contas grandes devem ter cores diferentes. Tá? Então, essa conta, se ela assume uma cor, automaticamente ela tem que ser de outra cor. Tá? Se as contas pequenas forem de uma cor X, nenhuma conta grande pode ser da cor X. Então, digamos que eu escolho aqui vermelho para a conta pequena, nenhuma dessas duas contas mais grandes podem ser também vermelhas, elas têm que trabalhar com as outras opções de cores. Tá? Então, são os requisitos que ela tem. Tá? Opa. Aqui, desculpem. Sabe-se que a artesã dispõe de contas brancas, pretas, azuis e laranjas. Tá? Então quer dizer que ela tem contas pequenas, só vamos contabilizar aqui, ela tem um total de 4 contas, tá? 4 contas pequenas, cores disponíveis para as contas pequenas, tá? E de contas grandes, brancas, vermelhas, verdes, azuis e rosas, ou seja, ela tem 5 possibilidades. Tá? De quantos modos distintos ela pode escolher as cores das contas que irão compor um colar? Tá? Pessoal, essa pergunta ela é de combinação, tá? De combinação simples, certo? Mas ela é dividida em duas situações. Deixa eu só representar aqui para vocês como que a gente faz essa combinação. Então, nós temos que o combinatório de n possibilidades em k, tá? Ele é dado por n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos 1 fatorial. Tá? O que é n e o que é k? N é o número de possibilidades que ele vai poder utilizar, total, e k é de quanto que ele tem disponível para alocar essas duas peças. No caso, o que a gente tem aqui são duas situações. Existem a situação que ele não vai poder repetir as contas, na cor das contas pequenas, tá? E o caso onde que você não vai ter esse problema. Tá? Você tem todas as contas grandes disponíveis. O que eu estou querendo dizer? Se ela usa, por exemplo, a conta pequena branca, ela já não vai ter 5 possibilidades das contas grandes. Né? Ela vai ter apenas 4, porque ela já não vai poder usar a branca devido a ela usou a branca aqui. Tá? E a mesma coisa acontece com a azul. Né? Se ela fizer com as contas pequenas azuis, ela não vai poder utilizar as azuis para as contas grandes. Né? Então sobram 4 possibilidades. Tá? Então como que a gente vai suceder? Nas situações em que ela tem essa condição, tá? E uma outra condição que ela não precisa dessa relação. Então a gente tem a primeira que é com repetição, ou melhor, sem a repetição, ou que ela possa ocorrer, tá? Sem a repetição. Tá? Vamos dizer aqui melhor, que ocorra as cores brancas e brancas. E nesse caráter, a gente vai ter o seguinte: quantas contas grandes ela tem? São 2. Então a gente precisa alocar em 2. Se eu considerar a questão de usar-se uma branca ou usar-se uma azul, tá? Para as contas pequenas, você vai ter então 4 possibilidades de cores para as contas grandes. Tá? Então é 4 em 2. Tá? Ela pode alocar 4 cores em 2 posições. Tá? E o número de combinações possíveis então vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes
n menos 1, então 3 fatorial. Tá? Nós vamos ter aqui, dessa relação, 4 vezes 3 fatorial dividido, opa, aqui é 2 fatorial, perdão, tá? 4. Deixa eu melhorar aqui. 2 fatorial, né? 4 menos... Não, é 4 menos... Não, é 4 menos k, perdão, né? 4 menos k. 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Então, simplificando essa expressão, né, a gente pode cancelar esse valor com esse valorzinho aqui, e nós vamos ter aqui 4 vezes 3, que vão dar 12, tá? Dividido por 2, que serão 6. Tá? Então, a gente chega aqui em 6 combinações. Tá? Isso pensando-se nas brancas. Certo? Então, se eu coloco as brancas, você vai ter 6 combinações possíveis para o meio. Mas eu tenho a condição de azuis, né? E a de azuis vai acontecer o mesmo processo. Tá? Então, o número de combinações vai ser tomado por 2 vezes. Tá? Uma vez para a branca, uma vez para as azuis. Então, vezes 2, a gente vai gerar aqui 16 combinações possíveis. 16 não, né? 12 combinações possíveis para esse cálculo, tá? Então, 12 combinações. Agora, a segunda situação que nós temos, tá? É que ele escolha a preta ou laranja e você não vai ter esse problema de repetição das contas pequenas com as contas grandes. Então, o nosso combinatório ele passa a ser de 5 em 2, tá? E nós teremos aqui 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial, que no caso é 5 menos 2. Tá? Então, nós teríamos 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido aqui por 2 fatorial, que é 2. Tá? 3 fatorial, posso simplificar o 3 fatorial com 3 fatorial. Nós teremos 5 vezes 4, que são 20, dividido por 2, são 10. Tá? Então, nós temos 10. De novo, isso acontece, são 10 possibilidades, considerando as contas pretas. Eu vou ter mais 10 possibilidades, considerando as contas laranja. Então, eu vou multiplicar esse valor aqui por 2, e a gente vai ter um total de 20 possibilidades. Tá? Então, somando, vou até colocar aqui vezes 2 e vezes 2, né? Somando o número de combinações total, nós teremos 12 mais 20, que totaliza, então, 32 combinações distintas para ela montar esse colar. Tá? Então, usando essas 5 cores para as contas grandes e as 4 cores para as contas pequenas, ela pode formar combinações de cores de 32 formas distintas. Tá? Pessoal, se esse vídeo foi interessante para você, se ele te auxiliou, deixa seu like, deixa seu gostei aí, se inscreve no canal. Um grande abraço, fui!